Lula resolveu peitar a bancada ruralista e vetar pontos do PL do Veneno, né? Foram 14 pontos vetados, 14 artigos. E agora a questão que fica é: o veto vai se sustentar? É o que a gente vai discutir aqui no plantão do Meteoro. Então, PL do Veneno, né, um PL bastante antigo, foi proposto lá em 2002, passou todo o governo PT, Lula 1, 2, Dilma 1, 2, chegou o Temer não conseguiu aprovar a PL do Veneno, chegou no Bolsonaro não conseguiu aprovar a PL do Veneno, e daí agora no Lula 3 foi aprovado. Pois é, o governo Lula acabou aprovando até o que Temer e Bolsonaro não conseguiram. Mas não foi uma vitória aí completa pro pessoal do agro, não. Teve aí vários vetos, 14 artigos vetados, que eram coisas tão absurdas, mas tão absurdas, que até o pessoal da Globo, que tá o tempo todo lá com agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não consegue defender. Vamos lá ver a Miriam Leitão na Globo News. Os vetos do presidente Lula foram corretos. Não é possível uma lei que simplesmente afasta o Ministério, a Anvisa, que tem que cuidar da saúde das pessoas, e o meio ambiente do agrotóxico. Se você deixa a autoridade apenas no Ministério da Agricultura, num governo, cada um faz seu papel. O Ministério da Agricultura defende o lado do produtor. O produtor quer o quê? Mais produtividade, mais produção a qualquer preço. A qualquer preço para quem? Para a sociedade, para a saúde, para o meio ambiente. Então, evidentemente que isso tem que ser olhado por vários ângulos. É bom para o produtor? Ok. Mas é bom também para o meio ambiente? Não, não é bom para o meio ambiente. É bom para a saúde humana? Que isso que tem que estar em primeiro lugar? Não, não é bom para a saúde humana. Então, deixar a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente apenas como consultores do Ministério da Agricultura é um absurdo. Tinha um ponto. Você vê o que eu tô falando de tão absurdo que nem Globo consegue defender. Um dos pontos vetados foi justamente que dizia que, ó, IBAMA e Ministério da Saúde não vão mais ter que ser ouvidos na hora de aprovar um agrotóxico. A gente não tem que ouvir o principal órgão que vai dizer se isso vai ou não afetar negativamente o meio ambiente e nem ouvir a Anvisa, né, o órgão do Ministério da Saúde que vai avaliar se isso faz ou não mal para a nossa saúde. Só quem vai decidir que se vai colocar ou não é o Ministério da Agricultura, que está lá para defender o produtor rural, independente do que aconteça com o consumidor. Que dizia o seguinte: pode reutilizar a embalagem do agrotóxico. É óbvio que não pode utilizar o. Outro ponto vetado, ó, eles queriam que permitisse que a embalagem de agrotóxico, obviamente contaminada com coisas, com produtos, substâncias extremamente tóxicas, né? Tá no nome, agrotóxico. E Lula vetou e disse: não, não pode reutilizar. O agrotóxico. Tinha pontos que dizia que mesmo que fosse um produto que que fosse cancerígeno, podia ser liberado temporariamente. Como pode ser liberado temporariamente uma coisa sobre a qual não foi analisado? Esse projeto. Quando a gente fala que eles queriam liberar coisa cancerígena, o pessoal acha que a gente tá exagerando. Não, não tá. Teve que vetar. De lei é muito ruim. É muito ruim. Na verdade, ele não devia nem ter tramitado. Ele começou há 24 anos atrás, quando você não tinha muita noção de tudo isso que nos cerca. Mesmo assim, ele foi passando por vários governos, nem o governo Bolsonaro conseguiu aprovar esse projeto. Aí foi aprovado agora por força da bancada ruralista, que precisa se atualizar urgentemente. Então a gente viu aí Miriam Leitão criticando a bancada ruralista. A loucura que até a gente está concordando. Enfim. É interessante a gente perceber que, na prática, a Globo News, a Miriam Leitão, estavam protegendo os ruralistas deles mesmos. Tá achando que eu estou exagerando? Olha só. Então, ter um produto
que não use esses agrotóxicos que são proibidos no outra parte do mundo, vai aumentar, na verdade, a competitividade do produto brasileiro. Porque uma hora dessa, esse produto é barrado no exterior, a agricultura é barrada no exterior, porque fala, não, ele está usando um produto que é nocivo à saúde, eu não posso consumir essa soja, eu não posso consumir esse produto que venha do Brasil. Ok, agora a gente volta para o Congresso, né? O projeto vai voltar para o Congresso e esses vetos serão analisados e votados e podem ou não vir a cair. E essa é a grande discussão que vai ter agora. Vão se sustentar os vetos do Lula nesse projeto? Vamos voltar lá para Globo News ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. Só que esse veto, que foi defendido inclusive pelos Ministérios da Saúde, Meio Ambiente, do Trabalho também, até o Ministério da Fazenda defendeu esse veto, ele pode trazer dor de cabeça sim para o governo que já prevê uma resistência forte da bancada ruralista do Congresso a esse veto. Você tem ali a Frente Parlamentar do Agro que deve se mobilizar para retomar o modelo que concentra na agricultura essa análise para a liberação dos agrotóxicos. E por que também, né, essa defesa da FPA? Porque a frente acha que o IBAMA e a Anvisa podem atrasar a avaliação dos novos produtos. FPA, e no caso se referindo à Frente Parlamentar Agropecuária. Agora, essa questão para uma fissura interna também, é importante a gente destacar, coloca em lados opostos o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Que vamos e convenhamos não é exatamente uma novidade. A ministra Marina Silva, em vários momentos, teve que fazer frente a outros ministros ou até ao próprio governo Lula. Agora, o que essa possibilidade aí de queda dos vetos do Lula é algo que realmente pode acontecer. A gente viu um exemplo agora, recente, hoje no dia 28 de dezembro. O marco temporal, que houve aí pontos vetados pelo Lula e aí agora que a gente teve a notícia de hoje é de que esse veto foi derrubado e o marco temporal vai entrar em vigor na íntegra, né? Vamos ouvir ali o senador bolsonarista, né, Marcos Rogério, falando sobre isso. Ele, obviamente, estava comemorando. Olá, pessoal. Passando aqui para dar uma notícia importante. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, acaba de assinar, né, o ato de promulgação da lei do marco temporal, naquela parte que havia sido vetada pelo presidente Lula e que o Congresso Nacional derrubou há pouco tempo atrás, há uma semana e pouquinho atrás. Portanto, com a derrubada dos vetos, essa matéria foi para o presidente da República fazer a promulgação, ele podia fazer ou não fazer. No caso de negativa, voltaria para o presidente do Congresso Nacional para que esse fizesse o ato de promulgação. Infelizmente, Lula não fez a promulgação da parte que o Congresso Nacional decidiu derrubar os vetos e a matéria voltou para o presidente Rodrigo Pacheco e ele, nesse momento, assina o documento que promulga, né, são os chamados autógrafos, né, que promulga essa parte do projeto de lei do marco temporal que havia sido vetada. Portanto, com isso, passa a valer, passa a vigorar a lei aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Então, a gente ouviu aí o Marcos Rogério falando, né, dessa promulgação e é algo que realmente é bastante preocupante e que provavelmente ainda vai causar conflito, porque estava correndo em paralelo no Legislativo e no Judiciário a questão do marco temporal. A gente viu que o Judiciário negou, né, o marco temporal, o STF, e agora o Legislativo está promulgando esse marco que pode causar aí um conflito entre esses dois poderes, um conflito que, vamos e convenhamos, já está acontecendo há algum tempo, inclusive a Frente Parlamentar Agropecuária, né, vulgo bancada ruralista, está entre os apoiadores daquelas PECs que visam limitar o poder do STF, né, e, por exemplo, impedindo decisões monocráticas ou então limitando o mandato de ministros do STF, em parte justamente porque sabem que tem no STF aí um oponente.
E resta agora a gente ver cenas dos próximos capítulos, o que vai dar no marco temporal, o que vai dar da pele do veneno, e continue acompanhando o Meteoro que vocês vão saber. Antes de terminar aqui, eu queria dar um espacinho para Fílmica, que é quem está oferecendo aqui esse plantão. A gente vai passar aí uma recomendação de filme para você ver lá na plataforma. Se você gosta de filme de terror, hoje a minha dica vai para você. E olha, não é qualquer filme de terror, não. É um filme de terror aqui na terrinha, com a chancela de qualidade do cinema nacional. Eu tô falando de Pajeú, do roteirista e diretor Pedro Diógenes, que em 2020 venceu o prêmio de melhor filme do Festival Olhar de Cinema. O longa é, na verdade, uma mistura de drama, terror e documentário. A história se passa em Fortaleza, onde a personagem Maristela está às voltas com um pesadelo recorrente, uma criatura tenebrosa que emerge do riacho Pajeú. O medo e a angústia causados pelo sonho constante começam a atrapalhar a vida dela, e para tentar superar essa interferência sinistra, ela dá início a uma investigação sobre o riacho e os motivos para o seu inexplicável apagamento na memória das pessoas da cidade. É claro que, como num bom filme de terror, os pesadelos não param, mas passam a se misturar com a realidade. E pessoas próximas a Maristela vão simplesmente desaparecer. Mas para saber como tudo isso termina, não tem jeito. Só assinando a Fílmica. A Fílmica, você já sabe, é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo. E cinema independente, cinema autoral, cinema de verdade. Inclusive, cinema do Brasil. Vamos dar uma olhada nos planos. Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós, com um desconto interessantíssimo. O plano mensal está saindo só R$19,90 e o anual tá R$60. Você acredita? Pela quantidade, pela variedade e especialmente pela qualidade do material que tem lá, tá barato pra caramba. Vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Em nome de alguém que conhece pessoal e diretamente os dramas de fazer cinema no Brasil e fazer cinema independente especialmente, obrigada, Filmica, pelo apoio ao cinema nacional e por ajudar a tirar o meteoro da extinção. E agora, de volta ao noticiário. Então, aí, muito obrigada, Fílmica, por oferecer aqui esse plantão e muito obrigado a você que ficou assistindo a gente aqui até o final. Tchau, tchau!